para esta ilustre sessão em homenagem à Senhora Maria Adelina Penha da Rocha Barros, no âmbito da comemoração do 100º aniversário do seu nascimento. Ora, em nome do município de Ponte Lima, quero agradecer a todos a vossa presença e manifesto o meu elevado apreço pela realização deste tributo a tão conceituada cozinheira, esta ilustre cozinheira, e agradeço ao Lions Clube de Ponte Lima pela organização da ação. Quero também dirigir um cumprimento especial à família da homenageada e, nomeadamente aqui à mesa, ao senhor, começo pela minha esquerda, peço desculpa, ao senhor Amândio, ao senhor Adão Leitão, ao professor Nuno Vieira de Brito, ao professor Viana, Augusto Viana e ao Salima, aqui filho da homenageada. Vamos iniciar esta sessão com a intervenção do professor Augusto Viana, que está aqui enquanto presidente em exercício do Lions Clube de Ponte Lima e que fará uma breve resenha biográfica da homenageada. Posteriormente, passaremos a palavra ao professor Dr. Nuno Vieira de Brito, que numa breve palestra abordará o tema Arroz de Sarrabulho à moda de Ponte Lima. Seguir-se-á a intervenção do Sr. Amândio de Sousa Vieira, que irá ler uma mensagem da neta da homenageada, a Joana Salima. Depois temos a intervenção do Sr. Adão Leitão, em representação da Confraria do Sarrabulho à moda de Ponte Lima. E por fim, vamos encerrar a sessão com a intervenção do filho, o Abílio Salima, em nome de toda a família, que também está aqui presente, e outros que não poderão estar, mas ele vai representá-los e muito bem. Portanto, mais uma vez agradeço em nome do município de Ponte Lima a todos a vossa presença e vamos então dar início com a intervenção do professor Augusto Viana. Boa tarde a todos. Cumprimento especialmente a família de hoje aqui homenageada, Maria Adelina Penha da Rocha Barros. Não vou apresentar a mesa porque a doutora Ana já fez o favor de apresentar. Antes de mais, também um agradecimento pela disponibilidade das instalações para este nosso evento. Cumprimento a todos e a todas aqui presentes, sejam bem-vindos. É uma honra para todos nós estarmos aqui por um motivo tão nobre. Homenagear postumamente no primeiro centenário do nascimento de Maria Adelina, como uma senhora que nos deixou um legado que jamais deverá cair no esquecimento. A confecção do arroz de sarrabulho à moda de Ponte Lima, que tão longe levou o nome de Ponte Lima, não só no nosso país, como a nível internacional. Premiado em 2004 pelo município de Ponte Lima com a medalha do mérito cultural. E atualmente, o ano passado, aprovado e ratificado em instâncias europeias, especialidade tradicional de garantia, a TCG, reforçando a qualidade e a autenticidade desse ícone da gastronomia local. Para isto, muito contribuiu a Confraria do Arroz de Sarrabulho de Ponte Lima e o município de Ponte Lima. Podemos afirmar e reconhecer que Maria Adelina contribuiu para o grande desenvolvimento de Ponte Lima em diferentes domínios, no domínio cultural, económico e turístico, pelos quais o Lions Clube de Ponte Lima se empenha para que Maria Adelina jamais seja esquecida. Muito obrigado. Bom, eu tomei nota quando se referiram aos membros da mesa que, na minha parte, houve um intenso breve e, portanto, eu irei tentar ser breve nos meus tempos em que necessariamente terei aqui que intervir. Portanto, agradecer o convite, é uma honra estarmos aqui homenagear alguém que tanto fez pelo arroz de sarrabulho, ou alguém que, não sendo de Ponte Lima, também tem trabalhado no arroz de sarrabulho, obviamente numa outra dimensão que a Dona Maria Adelina. E agradecer também, dizer que ainda tenho essa simpatia de, quando era bem mais jovem, ter sido Léo,
e durante algum tempo da minha vida, antes de algum percurso que fui para Lisboa, ter sido também membro dos Lions de Guimarães, e de vez em quando também intervi em alguns Lions que me pedem também para fazer alguma conferência, portanto, necessariamente estou com alguma simpatia também neste momento. Gostaria também de agradecer à família. A família é importante nestes momentos, com certeza que estará honrada, e basicamente iria entrar naquilo que era os 2 ou 3 pontos breves que irei tocar. E de alguma forma tornar o arroz de sarrebulho e a forma como a Dona Maria Adelina se posicionou nesta fase, ligando a gastronomia àquilo que é a verdadeira e intrínseca razão do Ponte Lima. Desde logo vejamos, a Dona Maria Adelina nasceu precisamente quando se comemorava, não sei se comemorou, não sei se temos fotografias dessa época, os 800 anos do Foral de Ponte Lima. Portanto, necessariamente já desde sim houve uma coincidência de um momento célebre ou de um momento importante em que Maria Adelina nasceu, num momento também relevante para Ponte Lima. Mas a verdade é que Ponte Lima é muito característica das suas tradições. E essas tradições vêm-se na arquitetura, através das casas, da parte monumental, criando linhagens de família, linhagens de conceitos, linhagens de tradições, linhagens de produções. E a verdade é que esta linhagem, que é ao mesmo tempo nobiliárquica, ela também se reverte naquilo que é a própria linhagem da gastronomia. Dona Maria Adelina seria hoje um dos elementos importantes da linhagem gastronómica em que nós conseguimos valorizar e avaliar aquilo que é a gastronomia e o arroz de sarrebulho à moda de Ponte Lima. Desde logo, um aspecto muito importante. Ela consegue, de alguma forma, juntar linhas importantes sob o ponto de vista da sua tradição, na área da família Panha, depois com a família Sá Lima, criando daqui, de alguma forma, uma tradição contínua e constante daquilo que são os diferentes restaurantes que nos fizeram chegar até hoje. Ou seja, hoje estaríamos aqui a falar, se Maria Adelina tivesse nascido não nos 800 anos, mas nos 900 anos de Foral, estaríamos certos que daqui a 20 ou 30 anos estaríamos aqui a pensar e todos nós a celebrar a primeira estrela Michelin de Ponte Lima, que seria provavelmente Maria Adelina ligada ao arroz de sarrebulho. E, portanto, tudo isto ao longo deste tempo vai mudando. Aquilo que era antigamente chamado as cozinheiras são hoje as chefes, e de alguma forma todo este impacto social que a própria gastronomia foi tendo, ela é fruto também daquilo que é o impacto da gastronomia relativamente àquilo que é o valor económico e de inovação que a própria poderá ter. E sendo este conceito de que criou Maria Adelina um ponto importante naquilo que é a restauração atual de Ponte Lima, ela, de alguma forma, consegue ser pioneira, ou digamos assim, consegue ser uma base relevante daquilo que é a possibilidade de manter uma tradição que é reconhecida. É verdade que todos nós sabemos, os senhores mais do que eu são daqui, eu sou mais estudioso e também, de alguma forma, investigador nessa área, mas a verdade é que, de alguma forma, o sarrebulho, com algumas diferenças, com algumas diversidades, consegue ter na sua tradição ou na sua gênese um conjunto de áreas que nos permite qualificar, ou que nos permitiu qualificá-los. E porquê? Precisamente que essa qualificação surgiu porque, de alguma forma, o arroz de sarrebulho estava ligado a mulheres, cozinheiras, chefes, que, de alguma forma, mantinham a tradição, mantinham a linhagem. É a tal linhagem nobiliárquica ou a linhagem gastronómica que Ponte Lima tanto se caracteriza e tanto se revela, que consegue manter aquilo que é dos mais importantes, que se conseguiu, de alguma forma, ter um dado de distinção a nível da União Europeia. E se esse contributo foi fundamental por Maria Adelina, e obviamente por outras, não vale a pena
todos nós podemos citar os nomes, o Sr. David Varela, por exemplo, a Clara Panha, etc., mas não iria por aí. É de Maria Adelina que estamos a falar. Se de facto nós hoje olhássemos para Maria Adelina e sua intrínseca rede familiar, conseguiu homogeneizar minimamente aquilo que é o arroz de sarrabulho e conseguiu que desta forma, mantendo-se naquela tradição de alguma tradição familiar, obviamente com a sua diversidade, com a sua particularidade de chefe, de cozinheira, a minha é diferente da tua, porque eu tenho mais isto do que aquilo, mas de alguma forma no seu conjunto não variam assim tanto. A verdade é que conseguiu-se, através do seu estudo, da sua caracterização e da sua valorização, conseguiu-se ter uma marca identitária e uma marca de distinção. Maria Adelina será responsável também dessa marca e será responsável também dessa marca quando nós, a partir de agora, ao promovermos, e quando digo a partir de agora nós, será obviamente o município, mas mais que o município, a restauração de Ponte Lima, os herdeiros de Maria Adelina, sob o ponto de vista gastronómico, da dita linhagem que aqui está conceituada, que de alguma forma comecem a usar de uma forma agregada, de uma forma familiar, de uma forma conjunta, consigam de alguma forma suportar que este valor que é a ETG possa ser reconhecida no município. E vejam, o que é a ETG? Provavelmente todos nós sabemos. A ETG tem uma noção diferente daquilo que é a DO, as DOPs e as IGPs. As DOPs e as IGPs têm, de alguma forma, uma ligação ao território. Uma denominação de origem significa que o produto está ligado ao território. Uma indicação geográfica protegida significa que o produto geograficamente está ligado ao território. Reparem, denominação de origem tem origem. Indicação geográfica tem geografia. ETG, especialidade tradicional garantida. Onde é que está a origem? Não está. O que é que está? Está a especialidade tradicional. Ou seja, está o receituário. E, portanto, o receituário foi fruto desta origem e desta manutenção, muitas vezes entre família, ou dentro da família, ou próximo da família, a manutenção daquilo que é a receita do próprio produto em si. Podemos fazer o arroz de sarrabulho a partir de agora, como se poderia fazer em Paris, em Bruxelas, em Lisboa ou no Porto. É verdade que o poderíamos fazer. Mas a verdade é que a tipologia e a forma de o fazer como especialidade tradicional, com a sua forma, com a sua estrutura, com a sua receita, não era igual. E não era igual porque a forma de o fazer, o receituário, a tradição, a diferençazinha, o próprio produto e liga-nos fundamentalmente a esta rede familiar, a este conjunto que nos surgiu com a Clara Panha, que depois foi herdado também com a Maria Adelina. Portanto, a ETG deve-se muito a estas cozinheiras, chefes, como quiserem chamar, deve-se muito a estas mulheres, aqui, creio que na altura, esta coisa do politicamente correto das mulheres e dos homens não havia, e, portanto, necessariamente os homens acho que não foram muito chamados à cozinha à época, e, portanto, deve-se profundamente mais às mulheres esta noção da realidade, da parte da tradição, da garantia. Para onde vamos? Que era este o que me pediram para falar. Para onde vamos? Vamos para a necessidade de valorizar aquilo que é o nosso produto, sob o ponto de vista turístico, sob o ponto de vista cultural e sob o ponto de vista gastronómico. Vamos na tentativa de colocar, presumo que será conseguida, de colocar como ex-libris verdadeiramente valorizado, e volto aqui a reforçar, verdadeiramente valorizado o arroz de sarrabulho como o prato icónico de Ponte Lima. E ele só se faz se, de alguma forma, quando nós viermos a Ponte Lima, quando os turistas vierem a Ponte Lima, vierem precisamente para procurar um produto que sabemos que é feito perante um receituário idêntico
àquele que Maria Adelina fazia, Maria Adelina e a sua rede familiar fazia naquele momento e que, portanto, está valorizado e conceituado junto da União Europeia. Estudos dizem-nos que qualquer região que tenha uma ETG tem um reforço intenso sob o ponto de vista de turismo e que tem uma valorização da ordem dos 30% a 40% da sua gastronomia. 30% a 40% em valor. Significa isso que é a meta que nos permite, que Maria Adelina nos permitiu começar a ambicionar. O conseguir todo este receituário de uma forma minimamente homogénea, não é totalmente homogénea, há alguma diversidade, precisamente também para reconhecer aquilo que era a diversidade das próprias cozinheiras à época. Aquilo que nós iríamos conseguir fazer a partir de agora com esta diversidade é conseguir ambicionar que a restauração, e a partir da restauração, o turismo, o comércio, a agricultura, o setor primário, que é fundamental também para Ponte Lima, no sentido de restauro da paisagem, consiga também atingir aqui uma mais-valia de 30% a 40%. Portanto, Maria Adelina, e eu já estou a acabar, eu já percebi, Maria Adelina não é só passado. Maria Adelina dá-nos o presente, mas fundamentalmente vai-nos dar uma aposta grande no futuro ao Ponte Lima e por isso Ponte Lima deve estar reconhecida a Maria Adelina. Muito obrigado. Pois sim, senhor. E vamos continuar agora com o Sr. Amândio de Sousa Vieira, que vai nos ler então uma mensagem. É isso? Sim, não sou eu que estou aqui. É uma mensagem da neta da Eu tenho a homenageada. honra de apresentar aqui ao Joaninho, a quem me liga uma grande amizade, assim como à família, a toda a família que aqui estava a mim, a querida Leninho. Cumprimento os seus doutores, como sempre portam-se muito bem, já trabalhei com os seus doutores também, com este senhor também, com esta menina também e com a Irmãzinha. Portanto, eu vou ficar por aqui, porque não sou eu que estou aqui. É a Joaninha. Então, a Joaninha diz assim: cumprimento os elementos da mesa, os queridos familiares, amigos e convidados. Hoje, reunimos-nos para prestar homenagem a uma mulher extraordinária, a nossa queridíssima avó Lina, que nos deixou um legado inestimável de amor, dedicação e generosidade. A avó Lina foi, em vida, um exemplo de dignidade, trabalho e resiliência. Mãe de 6, avó de 10 e bisavó de 7. Marcou a vida de todos nós com o seu carinho inesgotável, os seus gestos de cuidado e o seu espírito incansável. A sua memória continua viva nas histórias que contamos, nos ensinamentos que nos transmitiu e nas receitas que criou, mas, acima de tudo, nos valores que nos deixou. Nada me faz mais feliz do que ouvir o seu bisneto Joaquim falar da sua bisavó como aprendeu as histórias de caridade e amor ao próximo, como um verdadeiro exemplo de bondade. Ainda hoje, pessoas aproximam-se de nós para contar que, graças à avó, conseguiram superar tempos difíceis. Da porta de trás da sua cozinha, muitas bocas foram alimentadas. Muitas famílias encontraram um apoio silencioso, mas incondicional. Porque, para a avó, ajudar não era um ato extraordinário. Era simplesmente o certo a fazer. Embora a sua presença física já não esteja entre nós, o seu espírito permanece em cada lembrança, em cada gesto de afeto, em cada vida que tocou. Hoje, ver tão ilustres convidados reunidos para honrar a sua vida e celebrar o seu centenário enche-nos de um orgulho imenso. Que este momento seja não apenas uma homenagem, mas um testemunho do impacto que teve em todos nós, que a sua história continue a inspirar-nos e que a sua memória se mantenha eterna nos nossos corações. Muito obrigado. Mas esta história é minha. A minha mãe, que era muito amiga da Lininha, contava-me muitas vezes uma história enternecedora. A Lininha, quando era jovem, como todas as raparigas prendadas, tinha que saber costura. Ela não tinha necessidade disso, felizmente, de enverdar por esse caminho, mas a família entendeu que ela que tinha que aprender costura. E fui aprender para a minha avó, que era modista. Costureira.
Mas era uma boa costureira. E a minha mãe contava uma coisa verdadeiramente enternecedora, repito. A Lininha, sempre que chegava, na parte de tarde, à costura, ia a chorar. E a minha avó, muito preocupada, assim, oh Lininha, tu não queres estar aqui? Mas eu passo na rua e vejo tanta gente com tanta dificuldade e dou-lhes o meu lanche. E choro por um dedo para dar aos outros que estavam com a mão estendida. Partilhado connosco este tão belo testemunho e por nos ter lido também esta magnífica mensagem da sua neta que de facto deixou um legado incrível também, que é este legado da família e das netas que ainda reconhecem o valor da avó, não é? É verdade. A Joaninha é uma boa. E vamos continuar. E as outras meninas também. Continuamos então agora com o Sr. Adão Leitão, aqui em representação da Confraria do Sarrabulho à Moda de Ponte Lima. Boa tarde às famílias, que estou emocionado com esta história do Amádio. É verdade. Nós agradecemos muito o convite que nos foi endereçado a participar nesta festa, da Senhora do Ponte Lima, não é? E a nós compete, como restauradores e como Sarrabulho, dar continuidade a este prato tão bem nós fazemos, muito, felizmente, e espero que daqui a 100 anos, quem cá estiver, continue a homenagear a Dona Adelina, como nós estamos a homenagear hoje, não é? Esse que nós esperamos. Portanto, vou ser muito breve, por isso é isso que eu queria, pela figura do filho, por toda a família, o nosso muito obrigado e continuação de um bom dia, de boa homenagem. Obrigada. E então, prosseguimos agora com o filho da homenageada, São Lima. Uma boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Eu escrevi aqui meia dúzia de coisas para não me exceder no tempo, porque, enfim, deve ser feito de jornalista, falo muito e depois excede-me e nós temos o tempo contado. Então é assim uma boa tarde para aqueles que quiseram estar hoje nesta homenagem à minha mãe. Os meus agradecimentos ao Lions, na pessoa do professor Augusto Viana, por esta homenagem que entendeu fazer à minha mãe no centenário do seu nascimento. Muito obrigado, professor. Agradecimentos à Câmara Municipal de Ponte Lima, aqui representada pela doutora Ana Carneiro, e à Confraria de Sarrabulho, representada pelo amigo Adão Leitão, e pelo apoio que quiseram dar a esta iniciativa. Agradecimentos também ao professor Dr. Nuno Vieira Brito, colega radiofónico também, muito obrigado pela excelente intervenção que aqui nos trouxe sobre o Arroz de Sarrabulho e a sua certificação. Ao Dr. Manuel Pereira, que está por aí, que teve uma trabalheira tremenda para organizar este evento, e naturalmente ao Amando Sousa Vieira, ao nosso Mandinho, que é um amigo de há muitos anos da família. Em nome da família, em nome de todos os familiares, muito obrigado a todos. Em dia de aniversário do seu nascimento, gostaria de vos falar um pouco da homenageada minha mãe, Maria Adelina Penha da Rocha Barros. Como grande mulher que foi e também como grande dinamizadora da gastronomia limiana. A isso não estará naturalmente alheio o facto de descender de famílias onde imperavam mulheres de grande caráter, fortes, determinadas e empreendedoras, que em termos empresariais estiveram sempre, mas sempre muito ativas. Recordo, por exemplo, que um dos primeiros, se não o primeiro alojamento local, ou se quiserem, hotel familiar de Ponte Lima, era da família, administrado pela tia Clara Penha, e ficava onde é exatamente a Clara Penha Casa dos Sabores, e onde parece vai ser instalado o Museu do Sarrabulho. Aí funcionava também Casa de Pasto, onde se cozinhavam petiscos de eleição, e que mais tarde se transformou também num ícone da gastronomia limiana, o restaurante Clara Penha, gerido, que foi também pela tia Beluzinda, mais uma mulher no cerne de tudo isto. As mulheres desta família assumiram negócios que, naquele tempo, princípios do século passado, eram praticamente da exclusiva responsabilidade dos homens.
A minha mãe, ainda jovem, casou-se com o meu pai, com o António Emílio Salima, proprietário da então pensão e casa de pasto em Canada, que pertenceu à sua mãe, Maria de Sá, ou Maria Encanada, como era conhecida, que aliás deu o nome de um restaurante situado, como agora, no mercado municipal, ou enfim, o que resta dele. Com saber e muito trabalho, talento e determinação, conseguiu em anos difíceis, pois pós Segunda Guerra Mundial, mostrar a sua arte culinária, projetando a pouco e pouco o restaurante e impondo como um dos mais prestigiados da região, conhecido por grande parte do país. Das suas mãos saíram grandes iguarias. Falámos do sábado, da lampreia, da famosa pescada alimiana. Mas o destaque vai naturalmente para o arroz de sarrabulho, de que hoje aqui já ouvimos o professor Dr. Nuno Verde Brito falar, ele que foi um dos grandes impulsionadores da sua certificação, prato ex-libris que caracteriza sobremaneira a gastronomia limiana e que o restaurante Encanada foi, quanto a mim, e não tenho dúvidas em afirmá-lo, um grande, se não o maior, impulsionador da sua divulgação e sua comercialização. O restaurante Encanada, com uma cozinha que ao longo dos anos foi transformada em escola, mercê da ação da minha mãe e das muitas chefes que por lá passaram. Jovens, quase adolescentes, que a seu lado trabalharam, vieram grande parte delas a transformar-se em profissionais de eleição, algumas delas vivas e em atividade e que ainda hoje vão transmitindo os seus ensinamentos. É claro que por trás de uma grande mulher também houve um grande homem. O meu pai, António Emílio, mais dedicado aos negócios e à gestão comercial do restaurante, trabalhando intensamente, ajudou e de que maneira a que a obra se concretizasse. Ambos foram um exemplo e uma inesgotável fonte de amor, de apoio e de carinho para os 6 filhos que criaram e para as muitas famílias que da sua ajuda precisaram. A minha mãe, e é ela que hoje aqui no centenário do seu nascimento é homenageada, foi para todos nós um orgulho, uma enorme inspiração, mas para todos que com ela de perto lidaram. Dizer que todos sentimos a sua falta e que continua viva no coração de cada membro da nossa família é a melhor homenagem que os seus filhos, netos e bisnetos, nora e genros podem fazer a uma mulher que foi uma verdadeira heroína em todos os tempos da sua vida. Muito obrigado. Por me terem convidado e tenho uma tristeza por esta mulher que foi a mulher que me ensinou a fazer sarrabulho. E ela disse-me assim: olha, que eu vou deitar um caldinho, mas tu nunca revelas isto. E nem deixes de mudar. Caldo de galinha. E ela saiu e eu fiquei com o restaurante. Eu vou tentar pôr a minha intervenção sintetizada, mas com 2 parágrafos. O primeiro da alegria e o segundo da tristeza. Alegria, primeiro, felicitar os meus primos pela iniciativa e o Lions Club e sentem-se todos abnegados neste projeto que é divulgar a nossa terra, o que temos de bom, o que sabemos fazer de bom e o que sabemos promover de bom. Isto é a primeira parte, que é a alegria. A tristeza é que o sarrabulho atravessa um caminho tortuoso, com algumas falhas. Já ouvimos falar de segredos, já ouvimos falar de teimosia pela qualidade, que não impera. Já ouvimos falar de deficiências na confecção e no serviço do atendimento, que é uma imagem também única. E ouvimos falar daquilo que é o futuro. O Dr. Nuno Brito fez o estudo técnico que foi submetido a Bruxelas para classificar o sarrabulho como ITG. Não está a ser implementado, está a ser postulado. Não está a ser cumprido, está a ser esquecido. Não está a ser conhecido, é relegado para a prateleira ou então vai para um local menos adequado. É dito, é confirmado, é firmado. Muita gente. O domingo em Ponte Lima já foi aula de sarrabulho. Estamos a falar um tempo de Lima. O domingo em Ponte Lima já foi um destino gastronómico de excelência. Hoje não é. Hoje não é. Quem é de Ponte Lima não come sarrabulho na vila. Ainda há bocado o Fernando disse na Vanessa. Quem é de Ponte Lima sabe distinguir. Há uma mão onde se come sarrabulho, há 2 onde se come sarrabulhada e há imensas onde não se come nada. A verdade é esta. O nosso prato atravessa esse sistema. E o Dr. Nuno Brito sabe disto. O Dr. Nuno Brito sabe disso. Está a atravessar um período de coisa. Agora, com auditorias ou sem auditorias,
com ingredientes ou sem ingredientes, eu acho que há uma coisa que tem de desaparecer das cozinhas de Ponte Lima, dos restaurantes. É o micro-ondas. Aquecer as caldas, juntar arroz branco, ter o fundo da calda e colorir. No dia um amigo meu foi buscar, tinha de família e tinha uma bola ainda congelada no arroz branco, não descongelou e teve vergonha. Família de Lisboa, a ter um sabor em casa. Portanto, ou temos qualidade ou não temos. Ou afirmamos ou não queremos. Ou exigimos e cumprimos. Era só isso que eu disse. Tem mais tarde aqui, tem mais Já tarde. quase deve estar para a frente. Porque tive a sorte, como a Dona Julia Rebelo e dezenas de outras senhoras, me terem recebido entre 2011 e 2020, antes do Covid, nas suas casas, abrindo álbuns de fotografias, contando coisas, no caso de Dona Lininha, tão estranhas e tão ternurentas como o facto destas meninas terem netas de Monsenhor, um cônego de Cabido de Braga, o Abílio da Manhã. Não sabes? Pois não, as avós às vezes não contam isso, mas depois quando encontram mais tarde, quando são, Monsenhor Rocha Bastos. E então, verdade é que a Dona Lininha ainda me mostrou uma fotografia em que ela está com, como se chama isso? Não, aquela faixa cor-de-rosa que os cônegos e os monsenhores utilizam, e que durante muitos anos, dizia ela, os meus filhos brincaram com isto até que desapareceu. Desapareceu uma Bíblia, desapareceu um chapéu de monsenhor e desapareceu a faixa. Enfim, essas partes não me compete estar a falar. De qualquer modo, guardo-lhe muita ternura porque não foram naquela epopeia das crónicas, o segundo volume vai ser em breve, 20% das pessoas não me abriu a porta. Curiosamente, se me abrir agora. Viram o êxito do livro e agora já me estão a convidar para lembra-se da minha casa e não houve oportunidade. A senhora Dona Maria Adelina, com a Dona Maria Júlia, abriram as portas, conversaram demoradamente comigo. Tenho fotografias dos álbuns todos que me deram para ver, quadros das paredes e muita memória me contou para um dia, se calhar, fazer uma monografia sobre a sua vida. Muito obrigado.